Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, eu sou o André Carini, a gente está no ar com mais um podcast, dessa vez em vídeo. A gente vai falar mais uma vez sobre diversidade. O mês do orgulho LGBTQIA+, foi o mês de junho, já acabou, mas a diversidade continua. Principalmente porque a categoria bancária está toda vez ali, toda a mesa de negociação está debatendo essa pauta para avançar em termos de direitos. Eu queria apresentar aqui hoje uma pessoa especial, que é a Luísa Lemos, que ela é de Paraty, lá do Rio de Janeiro. É uma mulher trans que trabalha no banco e vai contar para a gente como que é trabalhar em banco, como é que é a história dela, na verdade. Luísa, seja bem-vinda aqui ao Contraficast. A gente trouxe você aqui para conhecer a tua vida, para que você possa dividir as suas alegrias, enfim, as suas lutas durante essa vida toda aí. Vamos conversar sobre isso, Ana Luísa? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria já dizer aqui é que é o seguinte: você tem um Instagram que queria que você falasse sobre a sua conta no Instagram, que você, além de bancária, você é artista também, né? O que você faz, inclusive? Eu faço histórias em quadrinhos. Eu sou roteirista e desenhista de histórias em quadrinhos. Eu tenho vários títulos lançados já faço isso há 12 anos. Já tenho um certo nomezinho no mercado independente de quadrinhos. E hoje eu trabalho com uma editora, que é a Editora Tábula, na qual coordeno um selo de publicações dentro da editora. E é isso. A gente está aí trabalhando, fazendo desenho. Você trabalha com algum tema específico? O que você leva para a história em quadrinhos? Qual é a mensagem que você passa? Olha, eu tenho temas muito variados, né? Eu tinha um quadrinho que era sobre questão trans, que chamava Transhistorizada. Aí, atualmente, na editora Tábula, eu trabalho com um selo que é erótico e que é mistura de erotismo com ocultismo, né? O selo chama Erótico Ocultum. E eu também tenho um quadrinho de aventura mais infanto-juvenil, que é a Deb Dreamwalker, que inclusive está em campanha no Catarse. Quem quiser pode ir lá no Catarse apoiar a campanha. A gente está lançando a terceira edição, que ele é mais infanto-juvenil, fala sobre uma garota que é trabalhadora, tem que pagar seu aluguel, mas que descobre que pode trafegar por infinitos mundos no plano dos sonhos. Bacana, a gente vai inclusive deixar os links aqui para quem está nos assistindo para poder, primeiro, seguir, né, essa conta que é muito bacana, muito legal, também para participar aí do Catarse, enfim, conhecer todo o trabalho da Luísa. Agora, eu queria saber da tua vida, Luísa, quanto tempo faz que você trabalha em banco? Como é que você se descobriu trans? Como é que foi a sua transição? Enfim, conta para a gente poder saber quem é você exatamente. Eu trabalho no banco há 21 anos já. Atuei um tempo substituindo gerente e tal, mas decidi, até fui delegada sindical, né, na minha agência no Rio de Janeiro, né, onde eu comecei no banco. E meio que por isso também eu decidi ficar no caixa, né, não tive muito mais ideia de ascensão de carreira dentro do banco, né? E aí, em 2010, eu vim aqui para Paraty, né? Então, estou aqui há 15 anos, e a minha transição foi aqui em Paraty, e foi um processo de descoberta, né? Assim, na verdade, assim, pessoas trans são pessoas trans desde que nascem, né? Mas, assim, devido à questão de repressão familiar, né, e questão da sociedade, etc., eu sempre, né, não tinha a minha expressão de gênero assumida, né? Então, lá por volta de 2015, por aí, foi quando eu decidi me assumir publicamente, né, com a minha expressão de gênero feminina, e alguns fatores eu levei em consideração, né? Uma coisa que me inspirou muito, né, em me assumir foi a Laerte, né, que também é cartunista, né? E ela se assumiu como mulher trans já, né, já com mais idade e tal, e eu falei, olha, né, se a Laerte pode, eu também posso, né? Você não precisa se assumir muito jovem, você pode se assumir a qualquer momento.
E então e também tinha a questão que a Dilma tinha estabelecido que todos os estabelecimentos públicos, autarquias, economias mistas que estivessem vinculadas ao governo federal eram obrigadas a colocar cotas, né? o nome de. Não, a ter o nome de. Assumir o nome social dos Sim, o nome funcionários, social, né? desculpa. Uhum. E aí, como tinha todas essas configurações que tornaram possível, né? Eu me coloquei como mulher trans dentro do banco e o banco foi muito acolhedor diante da situação, né? Hoje todas as minhas coisas dentro do banco têm o meu nome social, né? Desde carimbo, crachá, tem meu nome no organograma do banco, tudo e tal. E é isso, foi assim. Você conta o sentimento que você passa para a gente primeiro assim, a gente assumir, né? E eu falo assim com lugar de fala mesmo. Se você assumir a sua sexualidade, e no seu caso a sua identidade de gênero, é sempre algo difícil. Principalmente, não sei a sua idade, mas principalmente para quem vem lá dos anos 70, anos 80, anos 90, que foram épocas muito conservadoras, né? Depois a gente começou a ter uma nova geração que começou a nos abrir caminhos, digamos, né, para a gente poder ser o que a gente é. Mas você fala de uma maneira até vitoriosa, né? Fala sobre o acolhimento do banco, sobre a sua decisão, teve lá como referência a Laerte, e falou, né? Assim, vou seguir pelo caminho, ser o que eu sou, ser feliz. Apesar disso, que eu queria trazer aqui para essa conversa é que é o seguinte: o preconceito ainda existe. Né? No caso, o Banco do Brasil foi acolhedor com você, você tem uma história. Repito, pelo sentimento que você passa, uma história de uma conquista legal, bacana, mas a gente sabe que a realidade, principalmente das pessoas trans, não só na categoria bancária, mas mundo afora, seja em qualquer setor da sociedade, é muito difícil. Você teve alguma dificuldade? Você teve alguma dor que você queira compartilhar com a gente? Dificuldade a gente tem cotidianamente, né? Assim, a questão de a me assumir como quem eu realmente sou é uma vitória pessoal para mim, né? Mas assim, tem questão de clientes, mas assim, até aqui em Paraty a maioria dos clientes é legal, mas o cliente nem é tanto problema, né? Mas assim, quando você tem preconceitos em relação aos colegas de trabalho, né, aí é que a situação se torna um tanto quanto complicada. A questão do banco, né, é que o banco ele tem muito fluxo de funcionários, né, nas agências. E aí, às vezes, você está com um grupo de colegas legais, que são pessoas acolhedoras e tal, e às vezes você está com um grupo de colegas que não são tão legais assim, né? Então, assim, e principalmente quando essas questões estão relacionadas com a chefia, né? Se você tem uma chefia que é preconceituosa, é uma questão diária com a qual se lidar, entendeu? Porque, assim, uma coisa que eu estava até conversando há uns dias atrás com uns amigos, eu estava falando assim, porque uma questão é você tentar enquadrar as pessoas dentro de um determinado comportamento. E outra coisa é uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade das pessoas. Certo? Assim, tem pessoas com quem eu já trabalhei dentro do banco que eram, sim, que me defendiam quando eu precisava ser defendida e que me tratavam 24 horas por dia do modo como eu acho respeitoso ser tratada. Né? Mas também eu tenho colegas que não têm esse mesmo comportamento. E quando isso está relacionado à chefia, inclusive, fica bem mais complicado, porque assim, você pode até reclamar, mas o seu chefe continua sendo seu chefe.
entendeu? E aí tem as questões de, então, eu reclamo em relação a esse tratamento que não está sendo adequado comigo, mas e aí depois você vai ficar com uma pessoa que não mudou de mentalidade, né? Ela só foi enquadrada, né? E vai ficar uma pessoa que não mudou de mentalidade e vai ficar com uma rusga entre você e a sua chefia, entendeu? Assim, é complicado realmente, tem que se saber lidar com o dia a dia e manter a terapia em dia também. É sempre uma batalha, né? E aí, assim, você fala inclusive sobre a questão da chefia, enfim, tem certas pessoas que infelizmente não mudam seus conceitos, né? E aí a gente pega, por exemplo, a história fazendo um parênteses aqui, a gente pega a história recente do Brasil, volto na questão de que quem viveu os anos 70, anos 80, eu trabalhei em banco também, na agência que eu trabalhei, eu sempre repito essa história aqui nos podcasts que eu faço para a Contráfico, eu trabalhei em 1987, foi de 87 a 91, no Banco Itaú, numa agência aqui em Araraquara, e eram 120 funcionários. Naquela época nada era online, ou pouca coisa era online, então tinha gente para destacar papel, para passar, para carimbar, enfim, era uma coisa de doido, né? A gente não imaginava o tanto de tecnologia que viria por aí. E desses 120, 130 funcionários, apenas um era uma pessoa que se assumia, que era o que era, e que mostrava ser e que enfrentava muitos problemas. Aí, com o tempo, por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época era muito difícil se assumir. Eu tinha 16, 17 anos, era difícil falar sobre isso. Outras pessoas que a gente sabia também era complicado falar sobre isso. Mas aí vieram as novas gerações, abrindo novos caminhos. A mentalidade parece que mudou um pouco, mas aí voltou tudo de novo quando a gente teve a ascensão do fascismo no Brasil, quando a gente teve a ascensão do bolsonarismo no Brasil, e aqui eu faço o link com aquele negócio. A pessoa é o que é, infelizmente, você faz com que ela às vezes aceite, mas a mentalidade dela você não consegue mudar, você não consegue fazer ela entender que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vida, né? Como é que você vê isso? A gente está hoje num país que ainda guarda, numa sociedade que, apesar de a gente ter um governo voltado para o progressismo, a gente ainda guarda esse conservadorismo. Boa parte da sociedade ainda nos ataca. Boa parte ainda ataca as mulheres, ainda ataca a população negra e principalmente a população LGBTQIA+, principalmente, principalmente aqui eu incluo a população trans. Quando é que a gente vai sair dessa, Luísa? Ou a gente não vai? Nossa, boa pergunta, né? Gostaria de saber também. Eu acho que, assim, uma coisa que eu falei dentro do banco mesmo é que não adianta você querer impor as coisas às pessoas. O que eu acho que os bancos, né, no geral, deveriam fazer seria um processo de educação contínua e que tivesse algum tipo de trava no desenvolvimento das pessoas caso elas não fizessem aqueles cursos, vamos dizer assim, né? Nem você tem CPA 10, CPA 20, que se o cara não tiver, ele não tem ascensão na carreira. Você também tem cursos sobre diversidade em geral, não só questão LGBT, mas como racismo, misoginia, né, que são questões muito presentes dentro da nossa realidade hoje, né? E você tivesse programas de educação contínua, né? Porque vai que, né? A gente consegue, fazendo com que as pessoas reflitam sobre os seus preconceitos, fazer com que elas talvez deixem de ser tão preconceituosas, né? Porque a gente vive dentro de uma sociedade que ela educa as pessoas desde criança de uma determinada maneira, né? Para acreditar numa determinada realidade, para ver um mundo muito dicotômico, né? Entre bem e mal, né? Homem e mulher, né? Então, assim, todas essas dicotomias duras, né? Todos esses determinismos que são impostos para a gente desde criança, eles são muito difíceis de ser quebrados mesmo. Eu mesma falo que e eu acho que assim que parte do princípio de você assumir que você é uma pessoa que tem preconceitos para o começo de conversa, né?
E eu falo assim, eu como mulher trans, assumo que eu sou uma pessoa que tem meus preconceitos, entendeu? Tanto que a questão do quadrinho, né? Que acaba utilizando o quadrinho para falar sobre vários temas, né? E sempre que a gente vai entrar em alguma história que tem algum tema que a gente não domina, a gente normalmente chama uma pessoa que é da área para poder fazer uma consultoria, para falar sobre a vida dela, sobre os preconceitos que ela sofre e que eu não vou saber. Que ela, não, dentro da minha posição, eu vou sofrer outros preconceitos, mas não vou saber o que aquela pessoa passa. Então, assim, eu acho que é uma questão de as pessoas terem uma educação constante relacionada a isso, entendeu? Já que a gente foi educada desde criança para ver o mundo de uma determinada maneira, vamos tentar educar as pessoas de novo, né? Para que elas vejam o mundo de outra forma, exato. sabe? Afinal, assim, é bem interessante o que você diz, porque assim, a gente é construído realmente de uma maneira a ter preconceitos, a ter certos conceitos a respeito das coisas, né? O sistema molda a gente assim, mas é sempre. E aí é por isso que eu perguntei, né? Se a gente vai ficar sempre nessa, porque eu vejo que é possível as pessoas mudarem. Ter justamente isso que você disse, que é reaprender vou colocar aqui num termo geral, mas reaprender a viver, né? E viver respeitando as outras pessoas, as diferenças, as diversidades. E aí tem uma coisa muito interessante, é um meme de internet, mas não deixa de ser verdade, que é assim, se as pessoas, essas pessoas, né, que cresceram dentro desses conceitos, né, eu cresci assim, é difícil eu crescer, eu quebrar a minha ideia, tal, a gente aceita, mas para mim vai ser sempre homem e mulher, para mim vai ser sempre, sabe, a homossexualidade vai ser sempre algo estranho. Essas pessoas, elas aprenderam, e aí é que está o meme, né? Aprenderam a mexer no WhatsApp e aprenderam a disseminar fake news. Não deve ser difícil para elas, né? Aprender a respeitar as pessoas. Concorda, Luísa? Sim. E assim, essa é uma questão interessante que você colocou, porque assim, tem uma questão de esforço pessoal, né? De cada um, porque não necessariamente as pessoas querem permanecer da mesma maneira, né? E às vezes você vê as pessoas mudarem ao longo do tempo mesmo, sabe? Se começarem a se interessar, buscarem um assunto, se educar sobre, e você vê uma mudança real, né, naquelas pessoas. Já aconteceu isso com colegas dentro do banco. E outra coisa é assim, a pessoa que não quer mudar porque acha que se mudar ela vai perder alguma coisa, entendeu? Ou quer se manter na ignorância. Certo. E tem um terceiro caminho aí que eu acho bem ruim também, que é a pessoa que se informa, sabe sobre as coisas, mas só não quer ser cancelada, entendeu? Continua sendo uma pessoa preconceituosa, mas finge que não é, né? Então, assim, eu estava conversando com o meu psicólogo outro dia e estava comentando sobre algumas situações que eu estava vivendo e ele falou exatamente essa frase. Ele falou assim, Luísa, tem pessoas que acolhem, pessoas que respeitam e tem pessoas que só não querem ser canceladas. Né? Então, assim, não adianta também você ter um discurso em prol de determinada coisa e na prática do dia a dia você não exercer aquele discurso, entendeu? Então, Sim. assim, vai de cada um ter o interesse real de aprender, né? Porque o nosso cérebro é plástico, ele é moldável ao longo de toda a nossa vida, a gente pode aprender coisas novas e a gente pode, né, mudar o modo como a gente enxerga o mundo através da compreensão de que as coisas existem, né? Elas não. Eu acho muito ignorante a pessoa que quer negar a existência de alguma coisa, né?
Né? Não, porque eu não acredito, né, em pessoas homossexuais, eu não acredito em pessoas trans, mas as pessoas estão aí, cara. Sabe, elas existem, elas estão na materialidade, né? Elas existem materialmente. Não interessa se você acredita ou não acredita, né? E a materialidade se impõe diante daquilo que você acredita ou não, entendeu? Agora a questão é, você quer viver num mundo de fantasia da sua cabeça, onde aquilo que você não gosta não existe, ou você vai assumir que existem pessoas né, dentro do seu convívio que são pessoas diferentes de você e que merecem tanto respeito quanto você, sabe? Então, são essas questões aí que a gente tem que colocar. Agora, Luísa, tudo isso que a gente que a gente está falando, assim, começando a voltar a falar sobre os bancos, assim, é uma realidade que existe e o Comando Nacional dos Bancários, a Contraficute, os sindicatos de bancários foram para cima dos bancos justamente para mostrar essa materialidade, né? Existe a diversidade, essas pessoas existem as pessoas trans, as pessoas homossexuais, assim como tem as pautas das pessoas negras, enfim, das mulheres, toda a luta que o movimento sindical bancário faz em prol dos trabalhadores, da diversidade. Como é que você vê isso? Ainda falta muita coisa para chegar a ter um cenário, vamos dizer, ideal, onde a gente possa falar assim, eu vou tentar me expressar de uma maneira meio simplória, assim, para que a gente possa fazer com que a diferença ela chegue a um ponto de não existir, porque todo mundo é de fato igual, todo mundo merece o mesmo respeito. Para os bancos falta muito isso. Como é que você enxerga essa situação na categoria bancária, Luiz? Acho, com certeza. Eu sou do Banco do Brasil, né? E dentro do Banco do Brasil eu conheço pessoalmente mais umas 2 ou 3 pessoas trans além de mim. E isso porque eu trabalho num banco que você faz concurso para estar nele, né? Que é uma economia mista. Eu não conheço nenhuma pessoa trans de banco privado, por exemplo, né? Se tem, eu não conheço, assim, né? Assim, o resto da sigla, né, o LGBT, né, a gente já tem muito preconceito, o LGB, né, a gente tem muito preconceito, mas tem uma certa aceitação, né, dentro da sociedade hoje para pessoas que são lésbicas, bi ou gays, né? Principalmente se não der pinta, né? Eu falo o famoso não dá pinta, né? Eu só não quero te interromper, não quero te, quer dizer, vou te interromper aqui só para a gente completar com nessa informação que você disse, com essas pessoas LGBT, né, que não dão pinta, a gente sempre diz, né, que são os estereótipos aceitáveis e vendáveis para a sociedade. Se você pega qualquer campanha publicitária, o gay, a lésbica, ou até mesmo a pessoa trans que vai estar lá, é uma pessoa que, entre aspas, é vendável, que vende, né, que é, entre aspas, aceita pelo conceito da sociedade. São esses estereótipos, isso a gente tem que sempre ficar bem atento, né, Luiz? Sim, exatamente. São as pessoas que se enquadram dentro do estereótipo, elas são bem aceitas. Agora, eu particularmente, eu não conheço pessoas trans dentro de bancos privados, né? Então, assim, a realidade de pessoas trans no país, no geral, é muito penosa, né? 90% das mulheres trans acabam no caminho de prostituição pelo simples fato de que não conseguem emprego formal, né, com carteira assinada e tal. E não quer dizer que não sejam pessoas capazes, né? Às vezes você tem até pessoas que conseguiram educação superior e tal, mas simplesmente não conseguem trabalho. Justamente por conta de não serem pessoas vendáveis, como você falou, né? Que não terem os estereótipos que são necessários, que as empresas consideram como necessários, né? Então, assim, eu acho que tem um longuíssimo caminho, né, para que a gente consiga, né, fazer com que os bancos, né, acolham, né, pessoas diversas, né?
E não só, e não só isso, né? A gente vê também muito poucas mulheres acabam em cargos de direção de banco, né? Em cargos de gerente geral, em cargos de mais alta, né? Hierarquia dentro das instituições. E pessoas negras, né? Dentro do Banco do Brasil, por exemplo, eu trabalhei com pouquíssimas pessoas negras, né? Ao longo dos 21 anos que eu trabalho, né? Eu posso contar nos dedos as pessoas negras com quem eu trabalhei dentro do banco. Então, assim, falta muito ainda para a gente ter, né, dentro do mercado bancário, né, do mercado financeiro, né, um quadro de trabalho mais diverso, né, um quadro de trabalhadores mais diverso. Eu tenho até um dado aqui, Luiz, só desculpa aqui, só para a gente poder ilustrar isso que a gente está falando. Enquanto a gente estava falando aqui, eu estava levantando, porque eu lembrava que tinha sido, apesar de não ter dados mais concretos, tem um levantamento que foi feito que tem sobre pessoas trans nos bancos. Atualmente, 77% das instituições financeiras disseram contar com trabalhadores trans em seus quadros, ou seja, 77% entre bancos, fintechs, enfim, essas empresas, 77% delas têm trabalhadores trans, trabalhadoras trans. Isso é um número bom? Não, calma. São só 233 pessoas num universo de mais de 450 mil no país. Daí a gente vê, né? Exatamente. Então, assim, mas eu acho que é fundamental o trabalho dos sindicatos. Como eu falei, eu já fui delegada sindical também, quando eu estava no Rio de Janeiro, e é uma coisa que eu acho extremamente importante para nós, como classe trabalhadora, né? Não só bancário, mas toda a classe trabalhadora, é a questão da organização, né? Então, assim, o Sindicato dos Bancários, ele é um sindicato que tem uma relevância, né? Tem uma força, tem história dentro do país, e eu acho que, assim, quem está hoje dentro do sistema bancário tem que estar sindicalizado, porque se a gente tem canais para poder mudar um pouco a situação dentro dos bancos, né? Até em relação a uma questão de preconceito, coisa do tipo, eu acho que os sindicatos são um caminho extremamente necessário, até por conta daquilo que a gente está falando, né? Às vezes às vezes não vai adiantar você fazer uma reclamação interna, sabe? Às vezes a reclamação interna às vezes piora a sua situação, Gera mais entendeu? problema. Porque você vai fazer uma reclamação e a pessoa continua sendo seu chefe, entendeu? Então, como não teve uma mudança de mentalidade da pessoa entender que ela estava fazendo alguma coisa errada, ela só vai ficar aborrecida, né, e bradando contra a cultura woke, né, e fazendo o inferno da sua vida, como o cara pode fazer sendo seu chefe. Né? Exato, né? Está com o poder na mão. Luísa, já está chegando aqui ao final dessa edição do Contrafcast. Eu queria que você abrisse seu coração para a gente e falasse com quem. Eu vou só para contextualizar, assim, eu sou uma pessoa de 54, quase 55 anos, e só para você ter uma ideia, só com 47, 48 é que eu consegui ter a coragem, né, para me assumir como homem homossexual dentro de casa, dentro da família, até porque a cultura toda, durante todos esses anos, nos faz assim, né? Você é uma pessoa vitoriosa, você é uma mulher trans, você é uma figura que é referência, né, pelo que você conta para a gente aqui, não só pela sua atuação no banco, mas até pela tua própria arte, né? Eu tive a oportunidade de ver teu Instagram e realmente tem mensagem, a arte é importante, né, para que a gente possa ter visibilidade. Então, eu queria que você abrisse teu coração agora para falar com esse pessoal que ainda tem medo. E vou falar mais, assim, falar para a molecadinha, entre aspas, hoje é fácil, né? Falar para eles, porque eles já têm uma outra visão, talvez, de mundo, de sexualidade e tudo, mas existe um problema muito sério na questão LGBTQIA+, que é o etarismo, né, que são pessoas 50 a mais hoje, não é nem 60 a mais, 50 a mais, já enfrentam preconceito no mercado de trabalho, já enfrentam preconceito na sociedade em si, não só por serem LGBTQIA+, mas também pela questão da idade.
E aí eu te peço, abre teu coração e dá uma mensagem para, não só para mim, mas para a gente, para esse mundo seguir com um pouco mais de luz, Luísa. Não, é aquilo que eu estava falando. Eu tenho 47 anos e eu me assumi com 30 e poucos, né? E, como eu disse antes, foi por conta da Laerte, que foi uma mulher que também que se assumiu com 50 anos, eu acho, que é o que ela tinha na época, 50 e poucos anos. E o que eu tenho a dizer, assim, gente, nunca é muito tarde, sabe? Assim, se você sabe, né? Cada um sabe aquilo que sente, cada um sabe por quem se atrai, cada um sabe como se vê no mundo. E não há, por mais que você vá sofrer preconceito, por mais que você vá se colocar numa situação, né, de maior fragilidade social, não acho que viver escondida dentro do seu armáriozinho aí seja algo que vai te fazer feliz, entendeu? E eu acho que a gente tá no mundo para buscar felicidade. Não necessariamente encontrar felicidade, mas viver numa busca constante pela felicidade, entendeu? E nessa busca pela felicidade, você negar a si, negar quem você negar os seus desejos, negar a sua identidade real, não é um caminho que vai te fazer trilhar um caminho feliz na sua vida. Entendeu? Vai só te trazer tristeza, depressão, né? Vai te tornar uma pessoa amargurada e violenta que de repente está aí manifestando preconceito contra outras pessoas, entendeu? Às vezes até contra si mesmo, né? Exatamente. Então, assim, só siga seu coração e é isso, gente. Vamos caminhando em busca da felicidade sempre. Maravilha, a gente é muito grande para o armário, né? O armário é muito pequeno para a gente tem que sair dele. Luísa, estou encaminhando mesmo para o fim desse Contraficast. Queria te agradecer imensamente a participação. Eu que agradeço. Enfim, essa conversa, queria conversar aqui sobre horas, sobre vários temas, mas queria deixar aqui a palavra final. Tem mais alguma coisa que você queira dividir com a gente? Tem mais alguma coisa que você queira falar? A palavra é tua. Me sigam lá no Instagram, Luísa Lemos Arte, né? E a gente está com a campanha aí de mais uma revista aí para a gente lançar com financiamento coletivo. E é isso, gente. Só me sigam lá e mandem um beijinho lá que eu mando de volta um abracinho para vocês. Tá certo. Luísa Lemos, trabalhadora trans do Banco do Brasil, contando um pouco da sua história, um pouco da sua arte, da sua mensagem, da sua experiência de vida, dividindo com a gente a sua história. Obrigado mais uma vez, Luísa. Obrigado a você que também nos acompanhou até agora aqui no Contraficast. Até uma próxima edição. Até lá. Obrigada.